Fala, fiel. Hoje vamos falar aí sobre Augusto Melo, algumas declarações aí que ele falou. Será que ele fala demais? E também sobre o Rubão, o Rubens, o diretor de futebol do Corinthians, que falou também sobre o Rodrigo Garro e a situação por que ele não pode jogar. Também vamos falar aí sobre o caso Mateuzinho também, que é envolvendo também alguma das falas do Augusto Melo, que aí vamos falar aí se ele fala demais ou não, porque ele promete, anuncia e às vezes anuncia algumas coisas que não eram para ter sido anunciadas, que não faziam parte do anúncio. Então, basicamente o que eu estou querendo dizer. O Augusto Melo nos últimos dias, desde que assumiu a presidência, anunciou aí a VideBet, anunciou o contrato com a Brax, que também é de patrocínio das placas de publicidade da Arena Corinthians, e também anunciou algumas contratações, como Rodrigo Garro, Félix Torres, Mateuzinho também, que é um dos casos que eu vou falar, anunciou o Lucas Veríssimo, que é também um dos casos que eu vou falar aqui no vídeo, e falou diversas vezes em relação a bater 1 bilhão de receita de patrocínios, de fechar patrocínio até 1 bilhão aí até o final desse mês, e falou diversas outras coisas. E alguns dos erros que eu vou apontar aqui, como o que o Augusto Melo tem que tomar cuidado para não falar. Por quê? Saiu uma notícia hoje falando que o Augusto Melo acabou falando na entrevista da apresentação da VideBet, informando que a própria patrocinadora Master iria pagar a multa de rescisão da PixBet, que era a outra patrocinadora do Corinthians da camisa. Não era a patrocinadora Master, mas era uma das patrocinadoras que, se eu não me engano, ficava na manga da camisa do Corinthians. E a taxa de multa de rescisão era de 20 milhões. E ele informou que a própria VideBet iria arcar com os 20 milhões. Hoje saiu a notícia informando que a própria assessoria do Augusto Melo informou que o Augusto se precipitou na entrevista e acabou falando que não devia, porque não é a VideBet que vai arcar com os 20 milhões, e sim o próprio Corinthians. Então, basicamente, ele meio que se emocionou na hora da entrevista e acabou falando isso. Além desse erro que o Augusto Melo também provavelmente deve ter cometido, pelas informações que saíram, também cometeu um erro em relação ao anúncio do Lucas Veríssimo. Ele informou que o Lucas Veríssimo foi a primeira contratação do Corinthians da era Augusto Melo como presidente. Falou que estava tudo certo. E dois dias antes do jogo contra no último jogo, esqueci o nome do time. Putz, agora deu um branco, Guarani. Dois dias antes do jogo contra o Guarani, saiu a notícia que o Lucas Veríssimo não estava mais no Corinthians porque iria para um time do Catar. Então, basicamente, ele tinha anunciado que tinha realizado a compra por 8 milhões de euros, aproximadamente aí 40, 45 milhões de reais pelo zagueiro. Só que o acordo não estava assinado. O próprio Augusto Melo falou na entrevista coletiva após o jogo contra o Guarani que o contrato estava disponível para o zagueiro desde o dia 4 de janeiro, que basicamente faz em torno de 15 dias desde a saída. Foi o período mais ou menos em torno de duas semanas e meia até o dia anterior da estreia do Corinthians. Então, basicamente, o próprio zagueiro estava enrolando para assinar, o próprio Lucas Veríssimo, que também é uma patifaria danada da própria parte do Lucas Veríssimo, que um cara que falou que queria continuar no Corinthians e tudo mais, falou sobre a torcida, elogiou e tudo mais, e na primeira oportunidade saiu fora, e provavelmente ele estava esperando por essa proposta, porque ficar 15 dias sem assinar um contrato que estava disponível, quer dizer que tinha alguma coisa aí, já estava negociando. Então saiu a notícia aí em relação aí tanto da VideBet quanto esse erro do Augusto, porque ele anunciou um jogador contratado que não tinha assinado o contrato, só fez um acordo verbal. Contrato assinado, jogador contratado é com um contrato assinado. Não tem essa. O jogador tem que, quando ele está atuando num time, ele tem que estar com contrato assinado. Foi contratado, tem que estar com contrato assinado. Primeiro erro já foi do Ilho, que é uma gestão péssima, falando que o próprio Lucas Veríssimo, fazendo um acordo, na verdade, de empréstimo com o próprio Benfica, sem nenhuma opção de compra, sem nenhuma taxa de vitrine, e a qualquer momento que o Benfica quisesse, poderia vender e o Corinthians não lucraria nada, só mostrou o jogador para o mercado. Só deu a vitrine para o jogador se mostrar. E isso é um erro tremendo. Eu acho que o maior erro disso foi o do Ilho. Fez a maior cagada da história.
Depois, o segundo erro foi do próprio Lucas Veríssimo, que foi um mercenário. Para mim, desculpa. Óbvio, ele tá certo, no direito dele ele tá certo. Mas, da forma que foi feito, esperar no último dia, antes do jogo, ter treinado entre os titulares e basicamente ter colocado o Mano Menezes do fogo técnico e o próprio Augusto Melo do nada informando a direção um dia antes do jogo da estreia, foi, vamos dizer assim, eticamente foi certo, porque ele fez dentro da lei, mas moralmente totalmente errado. Assim, ele nunca mais vai pisar na Arena Corinthians, nunca mais vai pisar no Parque São Jorge, mas de verdade, o segundo maior erro foi o dele, o primeiro foi o do Duílio, e o terceiro foi do Augusto não anunciando ele sem estar com o contrato assinado. Então já mostra uma parte que ele, segunda falha dele falando demais. A terceira foi no jogo aberto falando que o Mateuzinho já estava contratado e estava treinando, foi o primeiro dia, se eu não me engano, que ele estava, no dia que o Augusto Melo foi no jogo aberto, era o primeiro dia que ele foi no CT de treinamento, no centro de treinamento, no centro de treinamento do Corinthians, já participar já treinar com os jogadores e tudo mais, conhecer o elenco. E o Augusto Melo falou que já estava contratado. Dias depois, saiu a notícia que estava um certo debate com o Flamengo. Por conta de opção de compra, o Corinthians queria uma opção de compra de 6 milhões de euros, que era totalizando 37 milhões de reais, mais ou menos, e o Flamengo não, querendo fazer a mesma forma que o Benfica fez com o contrato do Lucas Veríssimo com o Corinthians, que fez o Duílio. E o Augusto Melo certamente fez certo de recusar dessa vez, mas ele anunciou o jogador como se já tivesse certo sem nenhum contrato assinado. E como que o jogador vai treinar com o elenco do Flamengo sem estar com o contrato assinado? E agora há pouco saiu a notícia do GE informando que o Mateuzinho está voltando para o Rio. Então basicamente ele veio, treinou uma semana, não estava contratado. O Augusto falou que foi contratado, mas não tinha nenhum contrato assinado. Treinou com os jogadores do Corinthians e agora Melo vai voltar para o Flamengo e perdeu tempo, porque muitas vezes poderia estar conversando com outros laterais direitos, outras posições que o Corinthians precisa, um meia, mais um meia para compor elenco, um centroavante ali, um ponta. Então perdeu tempo com o Mateuzinho, basicamente. E o terceiro erro do Augusto, por ele falar além da conta. Então, assim, o Corinthians tem que tomar cuidado em relação a isso. O próprio Augusto Melo tem que tomar cuidado. Anuncie as coisas quando o contrato está assinado. Não antes por ter feito acordo verbal com o jogador ou com ter feito acordo verbal com o próprio presidente do Flamengo, ou com o presidente do Benfica, no caso do Veríssimo, ou com o empresário do Lucas Veríssimo. Não fala. Então, assim, contrato assinado, anuncia. Mas não anuncia, coloca a expectativa na torcida e depois mera o contrato, aí depois a torcida fica o quê? Com cara de palhaço? Isso que é o problema. Então, assim, saiu ainda hoje, eu vou ver confirmando aqui se os outros veículos de imprensa confirmaram em relação ao próprio Mateuzinho, mas o que saiu no GE foi em relação a que o Mateuzinho já estava voltando para o Flamengo e o Corinthians havia desistido da negociação, provavelmente não bateu o que o Flamengo queria com o que o Corinthians queria, o Marcos Braz com o Landim, com o Augusto Melo. Então foi um erro do Corinthians, querendo ou não, um erro de basicamente do Augusto Melo anunciando o Mateuzinho, só confirmando mesmo, é o próprio GE que mesmo que postou a notícia em relação ao Corinthians existe do Mateuzinho. Então, assim, o Augusto Melo tem que parar. Até o momento, as coisas são mais boas do que ruins que o Augusto Melo fez no Corinthians. Anunciou o maior patrocínio master da história do clube, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Anunciou um patrocínio de 240 milhões por 5 anos também de uma patrocinadora de placas esportivas da Arena. Então, até o momento é bom. Algumas muito boas contratações, o Ranieri, o Hugo, o Félix Torres jogou muito bem no último jogo, no primeiro jogo do ano. O Rodrigo Garro ainda, que eu não vou falar sobre o Rubens, o Rubão falou uma asneira, que o diretor falar o que ele falou, uma sacanagem. Vou ler aqui pra vocês, exatamente o que saiu no meu timão, vi na página do Instagram do meu timão, o que eles soltaram. Só vou pegar aqui. Basicamente, o Rubão estava falando sobre o Rodrigo Garro, sobre em relação por que ele não está jogando, não foi inscrito no Campeonato Paulista, e basicamente ele falou que foi exatamente isso, abre aspas, é documentação só.
a parte financeira já não cabe a mim, no caso a ele. Isso, especificando os 20 milhões, que é provavelmente a primeira parcela do acordo com o Tajeres, que era o antigo clube do Rodrigo Garro. Isso aí não sei se foi pago ou não, se foi pago a primeira parcela ou não. Então assim, desculpa, o Rubão, que é o diretor de futebol, o cara que também cuida das contratações do Corinthians, que vai atrás dos jogadores, faz o acordo com os jogadores, além do Augusto Melo também, que também entra em contato e tudo mais. Ele não sabe se foi pago a primeira parcela ou não. Ele não sabe se o jogador está disponível para jogar por conta de se foi pago ou não o valor por ele pela contratação dele, porque foi ele que fez o acordo. Então, assim, ele que foi negociar, um dos que estavam nas negociações. Então, assim, ele não sabe. Pô, um diretor de futebol, tá Augusto Melo, que é o presidente, e ele logo embaixo. Ele tem que saber dessas coisas do Corinthians. Tudo relacionado ao futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista, ele tem que saber. Tudo. Ele tem que estar a par de todas as situações. Se o jogador já foi pago a primeira parcela, se o jogador é isso, aquilo, o que tá, tudo. E ele me fala que não sabe. Pô, ele vai na entrevista, informa, ele informou isso na zona mista ontem, parece que era no jogo depois da Copinha, o Corinthians passou aí 3-0 em cima do Novo Horizontino. Então, assim, pô, ele tem que saber se foi pago ou não o valor. Ele é diretor de futebol de um clube, ele tem que saber tudo relacionado ao departamento de futebol do Corinthians, se foi pago ou não o jogador. Então, assim, tá mostrando amadorismo nesse sentido, o que ele demonstrou com essa fala. Então, assim, completamente amador, pô. O diretor de futebol tem que saber. E mais uma enrolação em relação à contratação, fora o Mateuzinho, fora aí o que aconteceu com o Lucas Veríssimo, o que aconteceu com o Mateuzinho também, que não foi contratado. Então, basicamente, aí, alguns erros aí já, algumas cagadas. Como eu falei, acho que a gestão é boa, por enquanto, boa não é ótima, é boa por enquanto, não vou só por conta de erros de falar demais, que trouxe coisas boas. Provavelmente essa opinião mais por conta do patrocínio master, que ainda não foi confirmado, porque foi confirmado, mas ainda não temos garantias, então temos que ficar aí de olho em relação ao patrocínio master, um pé atrás, querendo ou não, por conta dos altos valores, por conta de ser uma empresa de aposta esportiva, então tem que ficar aí de olho. Então é basicamente isso. Críticas aí em relação ao Augusto Melo, ele tem que vir a se explicar aí nos próximos dias aí, numa entrevista com na TV ou no podcast, sei lá, ou no próprio site do clube ou na própria rede social dele, nas redes sociais do Corinthians, não sei, mas ele tem que se explicar em relação a isso. Ele dá a cara a tapa pra falar, eu errei, ou não foi isso que falaram, saiu na imprensa, ele tem que passar a informação da parte dele, ser totalmente transparente. E é basicamente isso. Comenta o que vocês acharam, o que vocês estão achando da gestão do Augusto Melo, do Rubão, que falou uma asneira total, e comenta aí embaixo. Tamo junto, valeu!